Bom dia, queridos alunos. Eu e a Flávia, muito obrigada, Flávia, pela ajuda. Estamos aqui filmando a segunda aula de matemática. Eu vou fazer uma breve retrospectiva daquilo que nós conversamos ontem. E aí, então, nós vamos caminhar para um pouquinho à frente daquilo que nós vimos, tá? E na sexta-feira nós damos um passo maior, certo? Então, lembrando, nós estamos falando de razão. E a razão, ela é uma relação entre duas grandezas, que essas grandezas, elas têm uma quantidade, são grandezas, são objetos, pessoas, algo que nós podemos quantificar. E o que quantifica são os números puros. No caso da história de ontem, o que eu falei para vocês era sobre a história de uma reunião de colegas que eles iam fazer uma pesquisa. Então, as meninas combinaram de levar suco e os meninos combinaram de levar sanduíches. O que são grandezas aí? Meninas, suco. Meninos, sanduíche. Cada menina levaria 3 sucos. E cada menino levaria 2 sanduíches. Uma menina levaria 3 sucos, a outra menina levaria 3 sucos. Um menino levaria 2 sanduíches e o outro menino levaria 2 sanduíches. Então, nós temos aqui esse resumo que eu acabei de falar para vocês. As meninas levando cada uma 3 sucos e os meninos cada um levando 2 sanduíches. As meninas, uma menina levou 3 sucos, né? E aqui a outra menina levou 3 sucos. E nós vimos que a maneira de se escrever isso é uma menina para 3 sucos. Ou, como nós vimos, uma menina para 3 sucos. Os meninos levaram cada um 2 sanduíches. Então, um menino levou 2 sanduíches. Outro menino levou 2 sanduíches. Como nós escrevemos? Um menino para 2 sanduíches ou um menino para 2 sanduíches. Agora, lembrando no finalzinho da aula de ontem, nós tínhamos, se nós pegarmos aquilo que é semelhante, se a gente quiser falar o que as meninas fizeram, na verdade não era uma menina, eram 2 meninas. Então, eram 2 meninas levando cada uma aquilo que já tinha levado. Então, juntando, eram 6. Vocês até fizeram bonitinho ontem. 6 sucos. Vocês faziam assim na imagem, né? Agora, aqui, nós fizemos já isso. Juntamos o que as 2 meninas levaram. Então, 2 meninas para 6 sucos. Ou, pode se escrever assim. 2 meninas para 6 sucos. Ou, podemos dizer que é 2 para 6. O mesmo acontece com os meninos. Se nós juntarmos o que eles vão levar, então, se cada um levar 2 sanduíches, nós temos 2 meninos levando 4 sanduíches. Ou 2 meninos levando 4 sanduíches, ou nós lemos isso, 2 para 4, né? Bom, então isso foi ontem. Isso se chama razão. E se vocês podem perceber, no final da aula de hoje, vocês vão perceber que essa forma de relacionar meninas com os sucos ou os meninos com os sanduíches se mantém se nós sempre mantemos a mesma razão que existe da menina com a quantidade de sucos e do menino com a quantidade de sanduíches, tá? Vou abrir a lousa que tem mais coisa. Bom, aqui agora, nessa lousa, nós temos a relação entre o número de meninas e de sucos, 1 para 3, ou 1 para 3. E a relação dos meninos e dos sanduíches, aqui ó, esqueci. Esquece, eles levaram sanduíches. Então, é um menino para 2 sanduíches.
ou 1 para 2. Sanduíches. Tá? Por que eu repeti? Porque agora a gente vai dar um passinho, olhando para cá. Aqui nós temos o um para outro. Cada um desses termos da razão, ele ganha um nome. O que vem antes é o antecedente. E o que vem depois é aquele que vem em consequência do outro. Então, ele é o consequente, antecedente e consequente. É importante saber, porque depois do passo que nós daremos, o primeiro passinho na sexta e realmente na segunda-feira nós daremos um passo maior, vocês vão entender por que precisa saber o nome de cada termo da razão, né? Dessa relação. Então aqui, ó, chamado de antecedente o primeiro termo. Então, no caso, este daqui, ó, este daqui é o primeiro termo. Ele é o antecedente. Este. E este segundo termo, aqui, que vem depois, aqui ou aqui, ele é chamado de consequente. Certo? É importante saber disso. Então, aqui eu expliquei da mesma maneira o primeiro antecedente e o segundo termo consequente. No caso das nossas meninas e do suco, as meninas, da maneira que nós montamos essa razão, elas são o termo antecedente, cada menina. E os sucos, que é aquilo que vem depois, que é onde as meninas farão essa relação, elas então terão os sucos como um número que é consequente. Então, 1 para 3, o antecedente para o consequente. Bom, aí eu quero lembrar que nós falamos que esse traço, embora seja a mesma função da divisão que um traço de fração tem, ou até mesmo o sinal também é o de dividido e é uma relação de 1 para 3, nós não podemos ler como 1/3, como 2/6, não podemos. É 1 para 3, 2 para 6. E aqui eu quero lembrar agora um processo que nós aprendemos nas frações e que aqui vale da mesma maneira, que é a equivalência. Então eu vou lembrar o caso das meninas e dos sucos. Se uma menina levava 3 garrafas de suco, 2 meninas levavam 6 garrafas de suco. Se são 3 meninas, quantas garrafas de suco elas levarão? A mesma equivalência. Tem que se manter essa razão. Então, se uma menina leva 3, 2 levam 6, 3 vão levar quanto? 9 garrafas de suco. E se forem 4 meninas, quantas garrafas elas vão levar? Elas vão levar 12 garrafas de suco. E isso, então, está na última lousa, né? Aqui. Eu escrevi tudo isso aqui. Uma menina leva 3 sucos, então 1 para 3, ou 1 para 3. Para 2 meninas, elas levando, então 2 meninas levando suco, elas têm que levar 6 garrafas de suco. 2 para 6. Quando 3 meninas estão indo, elas levam 9 garrafas de suco. 3 para 9. Se são 4 meninas, então elas vão levar 12 garrafas de suco. E se por acaso fossem 5 meninas, quantas elas levariam? 15 garrafas de suco. Isso tudo é uma equivalência, porque se nós formos, e aí eu vou fazer aqui um quadradinho para vocês verem. Se eu pegar essa situação de 4 meninas levando as garrafas de suco que são dentro dessa mesma razão, então se eu tenho aqui 4 meninas para 12 garrafas de suco, eu quero saber qual que é a razão equivalente, como se fosse uma fração irredutível.
é aquela que eu falava para vocês que tinha que chegar no caroço ou chegar no osso, sabe? Quando chega no ponto final dela, que não dá mais para reduzir, que ela é irredutível. O que nós fazemos aqui? Nós dividimos tanto o antecedente como o consequente pelo mesmo número, porque vamos achar uma razão equivalente, como também achávamos uma fração equivalente. Então eu vou sugerir para vocês, o 4 e o 12, eles são números que se encontram em algumas tabuadas. Mas se eu quero achar o máximo divisor entre eles, o que eu posso fazer? Ver qual que eu vou precisar fazer uma conta só. Eu sei que o 12, ele está na tabuada do 4. O 12 é um múltiplo de 4. Então quer dizer que o 4, ele vai dividir o 4 mesmo e vai dividir o 12. Então, no caso, eu divido por 4 e divido por 4. O que eu vou encontrar? 4 dividido por 4 é igual a 1. E 12 dividido por 4 é igual a 3. E isso daqui, ó, é a minha razão, 1 para 3. Como era lá, 1 para 3. Não importa se eu juntei mais meninas. A relação entre meninas e suco, entre as grandezas, se manteve. Então, não houve mudança. O que nós precisamos saber? Que essas razões, né, entre meninos e sanduíches, meninas e sucos, elas têm uma lei que segue. E esse conjunto todo, vem para cá um pouquinho, Flávia, por favor. E esse conjunto todo que eu achei aqui, ó, até mesmo 1/3, isso aqui é um conjunto que é formado de conjunto com a mesma proporção, na verdade, razão e também equivalência, tá? Então, é esse o passinho que nós demos hoje sobre o termo antecedente e consequente e entender também que existe a possibilidade de ter um conjunto desses termos que são equivalentes, tá bem? Hoje eu entreguei também para vocês pelo Google Classroom alguns exercícios. Eu quero que vocês façam usando aquilo que nós vimos ontem e vimos hoje. Vocês vão treinar, são só 3 exercícios. Tentem lembrar do que eu falei, não é difícil de resolver ali. É importante que vocês façam esse momento de estarem sozinhos para poder resolver os exercícios, para vocês verem o quanto vocês compreenderam. E aí vocês possam, amanhã, na sexta-feira, me dizer, quando nós nos encontrarmos às 9h30, aquilo que foi tranquilo de fazer e aquilo que ainda ficou para ser explicado, tá bom? Então, nós já nos encontramos hoje às 9h30, vocês estão fazendo assistindo esse vídeo e vão agora fazer o exercício. E vou mandar também para vocês a sequência do que deve ser escrito embaixo do desenho das crianças, tá? Só vou mandar o desenho completo, aí vocês podem escrever o que faltou e fazerem os exercícios, tá? A única coisa que vai no caderno, então, é completar o que está escrito embaixo do desenho, tá bom? Eu confirmo tudo isso na hora que a gente se encontrar logo cedo. Então, um abraço para vocês e amanhã, sexta-feira, às 9h30, a gente se vê de novo, tá bom? Obrigada, Flávia!